Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos ter um momento de gratidão, de dízimos e oferta agora, porque, como vocês já sabem, nós vamos estar falando sobre esse tema. Então, nós não vamos deixar para ofertar no final, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Tem o vídeo aí, Leandro? Quem não prestou atenção, nós estamos começando uma série de ministrações aqui na nossa igreja, que o tema é Desenrolados. Desenrole a sua vida. Amém? Olha aí. Já? Isso aí? Amém. Então tá. Então hoje nós vamos estar falando, o tema é desenrole as suas finanças, né? É um tema importantíssimo a gente falar sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Se você lê, quem lê a Bíblia, quem já leu toda a Bíblia, se você estudar, pesquisar, enfim, você vai ver que a Bíblia fala mais em dinheiro do que a palavra pecado, por exemplo. É um dos temas mais falados, questão de oferta, questão de entrega, e todo esse tema, você vai ler isso no Velho, você vai ler isso no Novo Testamento, e isso é uma realidade que chega sempre nos nossos discipulados, nas conversas. Tem pessoas e famílias que sofrem muito nessa área, né? Portanto, que sofre, tem problemas que com certeza você já orou pela sua vida financeira. Tem alguém aí que nunca orou pela parte financeira da sua vida aí? Se tiver alguém, é raro que não orou por uma porta de emprego, não orou para Deus providenciar algum negócio, Deus abrir uma porta, enfim, né? Ajudar, dar uma saída, fazer um milagre, né, Senhor? Faz um milagre, porque não tem como esse mês, só uma provisão e uma mão de Deus aí. Então tá, não sei se está com... Tá, aí, vamos arrumar aí. Então tá, Marcos 6, do versículo 34 ao 46, é o nosso capítulo aqui que nós vamos estar falando sobre esse tema nessa noite. E Marcos 6, 38, olha o que diz aqui. Jesus diz bem assim. Pode colocar os slides aí já? Marcos 6, 38. Jesus diz assim, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Olha só. Então essa área é importantíssimo nós falarmos, e é importante nós sondarmos o nosso coração referente a esse tema. Amém? Importantíssimo nós sabemos como que nós gerimos e como administramos tudo aquilo que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas, como os bons mordomos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Alguns consultores financeiros têm alguns princípios aqui que eles falam para o resto da nossa vida, para a gente manter essa área saudável em nós. Por exemplo, coisas básicas, muito básicas que eles vão falar. Gaste menos do que você ganha. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas acabam gastando mais do que ganha. É certo que você vai ficar enrolado, tá bom? Tenha um orçamento. O que é? Você tem que saber onde que você está gastando esse dinheiro conforme você ganha. Você não tem um orçamento, você vai gastando, vai ficar enrolado. Tenha uma conta de investimentos. Isso aqui os gestores financeiros falam também, né? Não só na poupança, como em outras áreas que rende muito mais o dinheiro. Avalie seu risco antes de qualquer compra, qualquer decisão importante que tenha, financiamento, troca de carro, enfim. E use o crédito de forma inteligente e responsável, né? Cartão de crédito, para muitos, parece que é
capeta, né? Aquilo lá. Suga todo o dinheiro, né? Cartão de crédito, né? Então, saber gerir isso daí de uma forma inteligente, tá certo? Bem básico, tá? Mas Jesus, ele também nos fala sobre isso em diversas áreas, né? Aqui na nossa vida. Então, para que você desenrole sua vida financeira e não entre em novos desencontros, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, em cima aqui de Marcos 6, tá? Depois você pode meditar na sua casa, no versículo 34. Pode botar um fundo aqui, para mim, por favor? Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Olha só, isso daí diz no versículo 24. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui é: tenha uma visão pastoral de suprir necessidades e não de fazer vontades. Olha aqui, você vai ver que todo esse versículo ele fala sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, amém? Essa passagem é conhecidíssima. A gente percebe que Jesus, chegando naquele lugar, ele vê uma necessidade diante daquela multidão. Olha, eles precisam de um pastor. Eles precisam ser cuidados. Existia uma necessidade naquele lugar. Aquelas pessoas, elas estavam enroladas, ou seja, havia uma falta nelas, porque não havia algo que era necessário que estava sendo suprido naquele momento. Então o Senhor, ele olhou com misericórdia sobre aquela área, e ele manifestou ali o seu milagre, o seu poder, né? E a gente precisa entender coisas básicas, que necessidade é diferente de nós termos vontades, tá certo? Necessidades é completamente diferentes de vontade. Até portanto que você vai ler no Evangelho, você vai ler isso na Bíblia, no Evangelho. Jesus, ele fala sobre nós negarmos a nossa vontade, diversas vezes. Mas também você vai ler diversos versículos que ele é o supridor das nossas necessidades. Então, o que o Senhor ele nos ensina? Que ele não, como nosso Pai, ele não quer gerar filhinhos mimados, né? Que a gente acha que a gente vai gritar, berrar, manipular Deus, que Deus ele vai dar tudo que nós temos vontade. Até porque, talvez o que nós estamos orando ou pedindo, ou o que nós temos vontade, pode nos tirar do caminho de Deus. Né? Às vezes a oração não respondida, não é porque Deus é mau, é porque é um livramento na nossa vida. E a gente não percebe muitas vezes. A gente fica de cara com Deus, pode ficar brabo com Deus, mas o Senhor, ele é diferente dos pais, muitas vezes, terrenos, né? Que choram, que birram, que dão um jeito e conseguem tudo aquilo que quer. O nosso Deus, ele quer fazer ele supre as nossas necessidades, amém? Então, mas a gente pode pensar, será que é pecado, então, eu ter vontades? Não. É pecado eu ter vontade de comprar uma roupa melhor? Não. De ter um carro melhor, de ter uma casa melhor. Isso não é pecado. Mas se nós não tivermos discernimento de nós verificarmos, examinarmos as nossas condições, sim, isso pode se tornar pecado. Pela inconsequência do passo que nós demos, mesmo sabendo que não poderíamos dar. E às vezes são ciclos que se repetem na nossa vida, sabe? Isso, se você olhar a história da sua família, como a sua família lidava com dinheiro, o que você aprendeu, quando fala sobre dinheiro, o primeiro sentimento que vem na sua cabeça, trauma. Enfim, quando fala essa palavra, como que seu coração recebe isso? Então isso pode nos prejudicar. As vontades do nosso coração, de maneira desenfreada, elas podem nos prejudicar a ponto de encanação de casa que quebra, comida. São tudo coisas necessárias para nós sobrevivermos.
Mas nós precisamos analisar que nem tudo que facilita a nossa vida é uma questão de necessidade. Por exemplo, nós precisamos entender, tá, que Mamon ele age de várias formas. Amém? Na miséria ele age, assim como ele age para nos fazermos, nós agirmos de maneira consumista. E nós somos, a questão de marketing, de tudo que é lançado novo, é impulsionado para que a gente compre, amém? Eles agem assim, dessa forma. Então sempre nós temos um celular, logo nós queremos um celular cada vez melhor, e sai um, e sai outro, 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 né? Ao ponto que nós devemos, para que nós queremos um celular melhor? Daí nós podemos nos enganar, ou realmente nós precisamos, para serviço, ou para qualquer outra coisa. E Deus, Ele talvez entregou recursos na nossa mão, que era para ser destinado para uma área da nossa vida, e nós acabamos destinando para, vai ficar com a vida enrolada. Vai ficar com a vida enrolada. Por quê? Porque a nossa mente não mudou. Então nem tudo que é novidade é uma questão de necessidade. Nem tudo que é moda é uma questão de necessidade. Olha só o que a Bíblia nos diz a respeito de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Você vai ler em Mateus, por exemplo, 6,33, que ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus, e também todas as coisas seriam acrescentadas na nossa vida. Todas estas coisas, na verdade, ele diz. A gente que às vezes tira os estas coisas, que ele está se referindo, você vai ler todo o versículo, está falando a respeito de comida, bebida, coisas necessárias para a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? E o que seria então desejo do nosso coração? Qualquer coisa que falte a mim e ao meu lar para viver, mas que eu posso viver sem. O que você consegue viver sem, isso é desejo. É algo a mais sobre a nossa vida. Exemplos, né? A gente precisa de um casaco grosso aqui no sul, amém? Mas será que a gente precisa de um casaco grosso e caro? A gente precisa de um casaco grosso e de marca? Ou a gente precisa de um casaco grosso? Grosso, né? Então, enfim, a gente vai trocando essas coisas. Olha o que diz em Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar, amém? Prazer em dar. Ele não reteve nem o filho dele, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, Ele nos entregou. Então nós temos uma herança para ser dispensada sobre a nossa vida em todas as áreas, inclusive a área financeira. Mas Deus não quer nos abençoar financeiramente para nós simplesmente retermos a nossa vida. Ele quer nos abençoar, sabe para quê? Para mudar a nossa essência. E nós começarmos a sermos agora, porque somos abençoados, nos tornamos abençoador. Isso fica estabelecido no nosso DNA, amém? Nós mudamos com a bênção de Deus. Ele não quer só nos tocar com a bênção, Ele quer nos tornar uma bênção. E essa questão de desejos, quando nós se deleitamos, o que é deleite? É ter prazer no Senhor. Quem tem prazer em Deus, quem está entregue com o coração, com a mente, com a vida entregue ao Senhor, Ele atende os desejos no coração. Por quê? Porque Ele mesmo começa a gerar desejos. Ele sabe que aquilo que Ele nos entrega não vai nos tirar e nem nos afastar da presença dEle. Vocês estão entendendo? Então, tem as necessidades e os desejos. Segundo ponto aqui, sempre ensine princípios que educam e transformam.
Então começou a ensinar muitas coisas. Nós precisamos então dos princípios que eles transformam a nossa vida. Muitas pessoas com problemas financeiros que gastaram de forma errada. Tem problema porque gasta de forma errada. Olha só alguns dados que eu pesquisei. Talvez você pense, isso não é coisa para falar na igreja, eu vim para escutar o evangelho. Mas é isso que nós recebemos muitas vezes dentro do nosso gabinete para escutar e os problemas familiares, e tem muita gente enrolada. Olha só. Isso daí são dados, tá? É triste, mas é verdade. 2 em cada 3 famílias herdam dinheiro e não conseguem gerenciar os seus bens. Por quê? Você pode receber uma herança. Amém? Você pode, sei lá, abrir o céu e Deus despejar bênçãos. Mas a questão é, será que nós estamos preparados para Deus rasgar o céu e dar provisão financeira de uma maneira abundante na nossa vida? Será que o coração é realmente equilibrado para receber os recursos de Deus? Porque antes do Senhor nos abençoar financeiramente, a nossa mente precisa ser transformada a respeito da questão financeira. Precisa ser mudada a respeito de como nós olhamos. O dinheiro nada mais é um recurso, assim como todos os recursos que o Senhor nos dá, para a propagação do Evangelho. É um item. É algo que agrega na nossa vida, mas existe um propósito do porquê Deus agregar. Amém? Do porquê Deus abençoar. Então a pobreza, por que essas pessoas recebem herança? Tem gente que ganha, você vai ler história, pesquisa no YouTube lá. Pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo e ainda ficaram devendo. Por quê? Nossa, tem gente que pensa assim, se eu ganhar na loteria, os meus problemas estão resolvidos. Né? Se eu fechar um negócio, os meus problemas estão 100% resolvidos. Mas se não mudar a mente, é capaz de ficar pior do que era antes. Como tem gente que ficou milionário e ficou devendo 1 milhão depois. Então ficou pior. Gastou tudo e ainda ficou devendo. Então isso é um grande problema. Porque o Senhor, Ele quer... Sabe aquela frase, aquele ditado que diz, isso não está na Bíblia, tá? O que vem fácil, vai fácil? Por que o que vem fácil, vai fácil? Porque a pessoa não se preparou para receber. E uma vida enrolada financeiramente, entenda, não está preparado para o céu romper sobre a vida e abençoar. As coisas precisam ser organizadas, fundamentadas. Deus, Ele quer prosperar a nossa vida, mas nós temos que estar preparados para receber os recursos de Deus. Amém? Preparados, meu irmão. A Bíblia diz princípios. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no... Isso é princípio. É princípios que a Bíblia nos ensina de maneira clara. Deus, Ele quer prosperar, amém? Ele quer prosperar em todas as áreas. Ele quer fazer com que a gente cresça? Quer. Mas Ele quer prosperar a nossa vida com trabalho, não é sem trabalho. Ele quer prosperar a nossa vida com esforço e nem sem esforço. Ele quer prosperar a nossa vida com estudo, não sem estudo. Porque é muito fácil nós passarmos todos os enroscos que nós temos, né, que nós se metemos, os ciclos que nós temos, para Deus resolver. Deus, Ele tem poder para resolver, amém? Ele pode fazer um milagre, pode você amanhã chegar lá, for lá tirar o dinheiro e pode acontecer. Mas a questão é a mudança de caráter, é a mudança de mente, é a maneira como nós vamos gerir daqui para frente. Porque o tempo todo nós somos testados nessa área. Todos os meses nós somos testados. Todas as vezes que vamos no mercado, num shopping, uma proposta, um contrato, nós somos testados em como nós gerimos essa área na nossa vida.
Por isso que 2 em cada 3 famílias herdam dinheiro e não conseguem gerenciar os bens e acabam perdendo tudo. Passa o slide 2 aí. Já é comprovado que, em termos de felicidade, a melhor forma de gastar o seu dinheiro é com experiências e não com coisas. Por que as pessoas gastam com experiência? Porque elas buscam preencher um vazio momentâneo. Com experiências. Com coisas que preenchem só a alma, mas não geram vida. Somente com alegrias passageiras e momentâneas. Então buscam a paz no dinheiro, buscam a alegria no dinheiro. Tem gente que está triste até receber o cartão e poder gastar. Alguém se encontra nisso daí? Está triste até ganhar um dinheirinho. O dinheirinho veio, meu irmão. É um sorriso, a tristeza fica para trás, é a alegria tomou conta, né? Mas é um dia, é um momento, depois compra. E daí vem, no outro dia tinha uma conta para pagar, e daí a alegria que era num dia, no outro dia é tristeza. Né? Basta um dinheirinho para ficar feliz. Né? Terceiro slide aí. Um dos principais motivos pelos quais um casal se separa é brigar por causa de dinheiro e problemas financeiros, meus irmãos. Isso dá briga nas casas, isso dá guerra, meu irmão. Dá umas brigas feias nisso daí. As pessoas brigam por causa do dinheiro. E olha só, eu tenho um tema aqui quando eu estava estudando. Infidelidade financeira. O que seria infidelidade financeira? É quando um dos parceiros gasta um dinheiro com compras, né? Não se sabe quanto que a pessoa recebe e a outra pessoa só vai gastando. E daí, para outra pessoa não descobrir, o que a pessoa faz? Ela mente. E daí é o problema da falta de fidelidade. E agora, para esconder o buraco, aonde é que foi gastado o dinheiro que tinha, começa a mentir. Para que a pessoa mente? Para evitar brigas. Já está tão desgastado por causa dessa questão financeira, então eu prefiro mentir. Para esconder. E daí o que acontece? A pessoa descobre. Sempre descobre. E daí gera uma discussão dentro de casa. Então o efeito de evitar a briga, no outro ele acaba se tornando pior. Esse comportamento, olha só, 51% dos casais aqui, tal comportamento acarreta na culpa e no desentendimento. Que daí um começa a culpar o outro pelo problema da casa e o problema da família. Ou seja, é mamão reinando em tudo isso aí. Mamão reinando. Mamão reinando nos problemas, nas brigas. Olha só, outro motivador das discussões é a falta de consenso sobre as responsabilidades financeiras da casa. Como os casais não se sentem tão confortáveis para falar sobre finanças, somente 15% das pessoas, dos casais, se sentem confortáveis para falar sobre isso. Se sentem confortáveis. O restante não se sente à vontade para falar sobre isso, porque é sempre problema. Então a discórdia sobre o casamento, essa falta de diálogo e irresponsabilidade sobre os gastos. E essa irresponsabilidade na comunicação, ela acaba por brigas, desgastes, até o divórcio. Porque a confiança foi quebrada com a mentira. Não se pode confiar. E daí tem os filhos no meio, pedem coisas. Então isso vai gerando um enrolado, né? Não fica só um, enrola toda a família nisso daí. Passa o próximo aí. Mais de 40% dos brasileiros adultos têm pelo menos uma dívida que não consegue pagar, meu irmão.
Em 2020, o percentual aqui do Brasil, 66,5% são endividados. Olha só, olha o caos do problema. As famílias inadimplentes, ou seja, contas ou dívidas em atraso, chegam a 25%. O percentual de pessoas que se disseram muito endividadas é quase 15%, isso tudo em 2020, tá? Qual é os principais problemas de dívida? Aqui, ó, cartão, carnê, financiamento de carro, financiamento de casa e crédito pessoal. Isso está atolando as pessoas. Passa o próximo slide aí. Só para você ter uma noção, tá? Só estou dando um exemplo para você se encontrar nisso daí, tá bom? Olha só. Quase 37% dos gastos aqui da família, ali as pessoas, elas gastam na questão da sua própria casa, com mantimentos, internet, água, luz, tá? Aluguel, enfim, né? Outro transporte, depois a alimentação, saúde e educação. Por que esses problemas, a gente deve pensar nisso daí? Porque às vezes nós não temos consciência de adquirir um carro novo, mas não é só o carro novo, é o IPVA novo. É a gasolina que aumentou, é o seguro, né? Uma casa que muda, algo que adquire, né? Então às vezes parece que é algo bom, mas não é, que vai consumindo as nossas energias. Amém? Meu irmão, diga aí com você mesmo. Dinheiro é espiritual. Dinheiro, ele é espiritual, é uma potestade. Se nós não subjugarmos isso, nós ficamos escravizados à nossa vida. E como que nós subjugamos a potestade de Mamon sobre a nossa vida? É consagrando essa área a Deus. É consagrando o coração a Deus. E como é que eu consagro? Você só tem uma maneira de consagrar, é com os dízimos e com as ofertas. Não tem outra maneira bíblica que você vai conseguir consagrar isso a Deus. Amém? E daí as pessoas às vezes estão com tanto problema, às vezes financeiro, que não dorme direito. Acorda já pensando ali, é que nem aquele cara, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? A gente ligando, cobrando. É um estresse por causa dessa área que ela não é resolvida. Tem gente que fica depressiva por causa disso. Tem gente que se mata quando perde algo. O dinheiro já tomou tanto coração, tanta vida, que a pessoa acaba se perdendo nessa área. Então nós precisamos ensinar e aprender e estudar um pouco sobre isso. Amém? Ninguém precisa ser expert. Talvez você nunca pegou para olhar nada disso daí. Nem sabia que cartão de crédito tinha juros. Mas isso é importante nós falarmos aqui, porque é importante resolver isso na vida. É uma área que realmente enrola as pessoas. Versículo 35 e 36, ele fala ali, ó, nunca haja por impulso, apenas pela solução mais econômica. Olha só. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha só, olha o impulso dos discípulos. Manda embora. Porque não tem solução para essa necessidade. Essas pessoas, elas estão com fome, elas estão no deserto, já era tarde. E quantas vezes nessa área nós agimos por impulso? Quantas vezes nós não oramos para perguntar se é confirmação de Deus, se é direção de Deus, sabe? Se é essa porta que é para mim, se é esse negócio, se é essa maneira com essas pessoas que eu devo me conviver. A gente acaba aceitando tudo que vem. Seja para receber alguma coisa que parece bênção e não é, seja para dar também. E a gente acha, eu vou fazer isso porque é mais barato. Tudo a gente deve colocar diante de Deus. A gente pensa, por exemplo, que, vou esperar, quer ver? Eles nos iludem tanto nisso daí, nós estamos tão isolados. Sei lá, Liquida Porto Alegre. Quem é que já comprou na Liquida Porto Alegre? Cadê? Tem a Gabi, aí tem o pessoal que trabalha na loja.
O que eles fazem, meu irmão? Se você não sabe, pega essa revelação aí, ó. Um mês antes, eles aumentam o preço. E daí no mês da Liquida Porto Alegre está o mesmo preço de antes, e a gente achando que está pagando mais barato. Nós somos muito iludidos, meu irmão. Nós somos facinho de ser enganado. E daí por impulso vai lá e compra. Estou pagando mais barato, é promoção. É 50%. Que 50% o quê? É o mesmo preço que era antes, sempre foi. Mas a gente acha que vai pagar mais barato. É impulso para a gente estar comprando. E o impulso, ele tem a ver com um grande problema que anda junto, a ansiedade. Gastar por impulso, dar por impulso, receber por impulso. Isso pode ser um grande problema na vida e por isso que está enrolado. Amém? Quarto ponto, tenha um orçamento e use com sabedoria. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Olha só. Jesus é o Jesus dos milagres, amém? É o Jesus que daqui a pouco a gente vai ler, ele vai multiplicar o pão. É o Jesus que tem que pagar imposto, ele manda Pedro ir lá pescar e Pedro tira uma moeda de lá. E você vai ler que Jesus não multiplicou só uma vez, ele multiplicou 2 vezes na Bíblia. Então Jesus, o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata, amém? Jesus está andando aqui na terra. Mas mesmo ele andando sobre a terra, ele tinha um orçamento, meu irmão, ele tinha um tesoureiro. Você sabia que ele tinha um tesoureiro no grupo? Quem é que sabia que Jesus tinha um tesoureiro? Olha aí, pouquíssimas pessoas. Jesus tinha alguém que cuidava das finanças dele. Quem era? Judas. Não era um bom tesoureiro, mas era alguém que estava na equipe ajudando, tá certo? Judas era o tesoureiro, meu irmão. Era ele que cuidava dos recursos. Você vai ler na Bíblia que muitas mulheres, por exemplo, ajudavam Jesus financeiramente. Jesus, ele era suprido financeiramente. Portanto que eles olham aqui, olha, nós vamos ter que gastar 200 denários para todo mundo comer aqui. Será que seria uma boa atitude aqui nesse momento, com o recurso, com o caixa que a gente tem aqui? E às vezes a gente não tem o orçamento das coisas. Jesus, meu irmão, era Jesus e tinha quem cuidava. Quando Jesus disse isso daqui, talvez ali Judas ficou enlouquecido, né? Quem é que sabia que Judas traiu Jesus por 30 moedas? 30 moedas foi o suficiente para o coração de Judas se inclinar para isso. Jesus, ele tinha um caixa ali. Então essa parte de orçamento, ela é importante conversar, ela é importante a gente saber. Quando há, entenda algo aí, ó, as famílias aí, os casais, quem é casado aí, levanta a mão aí. É casado. Quando nós nos tornamos uma só carne, a área financeira também, o orçamento é o orçamento da família. É o orçamento do lar, é o orçamento da casa. E daí se une uma só carne, mas cada um com seu recurso, cada um com seu dinheiro. São entradas diferentes, tá? Mas é só um recurso para a família. Isso acaba gerando uma divisão. A Bíblia não dá... Quem é que deve administrar o recurso da família? Quem melhor administra. Ponto. Isso é uma questão de sabedoria, uma questão de inteligência. O que está menos enrolado, meu irmão, é o que vai administrar os recursos. É aquele que já mudou o coração. Agora a pessoa que não está apta, que não sabe lidar, vai ficar sempre com problema, porque o orçamento ele é dividido. Então olha só, o que Deus uniu, as finanças não separem, amém?
As finanças não podem separar o casal. Tem que ter um orçamento, tem que saber quanto que gasta, o que vem, da onde vem. Amém? Quinto ponto, busque soluções paternais e não paternalistas. O que seria isso? Paternais ensinam de uma maneira didática. Paternalista simplesmente faz as coisas sem ensinar. Perguntou ele, quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo disso, eles disseram, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus sabia quanto tinha ali? Sabia, meu irmão. O que nós só aprendemos aqui? Quanto nós temos? Qual é o recurso do seu lar? Quanto entra dentro da sua família? Qual tem sido a provisão de Deus, a bênção de Deus sobre a tua família? Você tem noção de quanto entra no seu caixa, hein? Mensal? Quanto que entra? Tem pessoas que não sabem quanto entra. E provavelmente, se não sabe quando entra, por uma questão do coração, de falta de sabedoria, não sabe também quanto deve. Se não sabe quanto entra e nem quanto deve, como é que eu vou orar pedindo para Deus quanto que eu preciso para resolver o meu problema? Se eu não sei quanto entro, como deve, que tipo de oração ali objetiva eu vou orar para a resolução dos problemas nessa área? Que oração eu oro para eu sair do meio desse enredo? São coisas básicas. Quanto entra? Quanto sai? Quanto devo? Para quem devo? Quando vou pagar? Como vou pagar? Uma questão, o grande problema, pega aí, não é dever, tá? É um problema, amém? Mas o pior problema é não ter esforço algum para pagar. Satisfação alguma para pagar. Então, para Deus poder prosperar a nossa vida, o que nós precisamos primeiro fazer? Meu irmão, tapa as brechas. Se não tapar as brechas, vai ter sempre uma voz de acusação. O diabo ele vai ter sempre legalidade nessa área. Ah, mas é muito. Mas se nós queremos a provisão de Deus, o princípio de Deus, a nossa vida bem resolvida nessa área, isso precisa ser resolvido, amém? Então, quanto que nós precisamos ganhar para resolver esse problema aí? Feche seus olhos aí. O que você está precisando nessa área aí? Como é que está essa área aí do seu coração? Talvez você esteja tão enrolando que diga, mas eu nunca vou conseguir pagar isso. Isso é uma mentira de Satanás aí na tua mente. Você vai sim, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar uma estratégia, o Senhor vai te dar uma provisão, sabe? O Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai te dar condição, o Senhor vai te dar sabedoria. Talvez você ali, parece que você está sempre enredado, enroscado aí, sabe? Que o Senhor te dê os fundamentos para mudar o seu coração e essas brechas em nome de Jesus romperem, para o Senhor fazer o que a palavra dele diz, que é abrir as comportas do céu e derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. São passos de fé que nós devemos dar, amém? Sabe, para nós prosperarmos, meu irmão, entenda algo, talvez você não queira prosperar, e você acha que isso é algo digno, é algo bom não prosperar, mas isso é um sentimento tão egoísta, porque você está pensando só em você, e não o que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez você se contente tanto com um pouquinho, tanto com a vidinha, quando Deus quer liberar e quer romper sobre a sua vida, mas você está tão contente, está tão acostumado a todo mês um sufoco, a todo mês um milagre, a todo mês o mesmo sinal, sabe? Parece que é um ciclo de vida que está acostumado isso aí, meu irmão, sai disso daí, sonha mais alto em nome de Jesus, sabe?
Eu oro para que Deus levante empresários aqui no nosso meio, autônomos, pessoas prósperas, famílias prósperas, para nós, em nome de Jesus, sabe, crescer como igreja, sabe, conseguir ajudar essa comunidade, a sua família ser abençoada e você me convidar para um churrasco. Amém? Glória a Deus, lembra disso então. Nós precisamos sair desse ciclo, meu irmão. Às vezes a gente não sonha, a gente está ali naquele serviço ali. Meu irmão, olha só, se o seu serviço, você sabe que você sempre vai ganhar o mesmo. Você só está lá pelo dinheiro. Está na hora de enxergar de uma maneira diferente. Uma oportunidade de crescer dentro da empresa, uma oportunidade de estudar alguma coisa. Eu não sei, precisa dar passos de fé para Deus poder provirar. Ou você acha que o seu chefe vai chegar lá, Deus tocou no meu coração e eu vou te dar o triplo do aumento aí agora. Você fazendo tudo igual. Todos os outros vão ganhar a mesma coisa, tu vai ganhar. Nós precisamos crescer dentro da empresa, crescer nos lugares, sabe? Crescer nos sonhos, adquirir, amém? Nós termos os recursos financeiros e não os recursos financeiros nos ter. É muito diferente quando o nosso coração muda nisso daí. 7, viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu. Olha só, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Olha o princípio, meu irmão. Era pouco, mas ele estava agradecendo. Era pouco, mas era o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Porque o pouco na mão de Deus, meu irmão. O pouco na mão de Jesus, ele pode romper. Na sua mão é esse enredo aí. Na força do seu braço é esse ciclo, é essa vida, é desse jeito. Mas quando pega o pouco, o difícil e diz, Deus, eu te dou graças. Eu estou satisfeito. O que na verdade Jesus está fazendo aqui? Jesus estava consagrando ao Pai o que ele tinha. Ele estava dando e apresentando, por mais que fosse pouco, mas era o que ele precisava, ele precisaria consagrar. Olha o que diz em Provérbios 22:9. Quem é generoso será abençoado. Vocês têm que guardar essas promessas aí, meu irmão. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Viver isso, meu irmão. Viver, romper isso na nossa vida. A gente precisa ter o coração satisfeito. Com o coração satisfeito, a avareza não toma conta do nosso coração. E a gente conseguir praticar os princípios do Senhor. Consagrar o que nós temos. Consagrar a área do nosso coração. Sabe, eu estava lendo um estudo esses dias de quanto tempo a pessoa ela se batiza. A vida já foi transformada, já deu vários passos. É uma pessoa que ora, que lê a Bíblia. Está crescendo em Deus. Mas as pessoas demoram normalmente cerca de 3 anos para começar a ser fiel nessa área. Olha a luta do coração. A dificuldade que tem nisso daí. Por isso que tem que ser algo muito bem examinado, para nós entendermos quando a nossa vida é fiel, o nosso coração, e não é só essa área, nós nos tornamos fiéis em todas as áreas. Fiéis, nós não manipulamos situação. Nós temos o coração satisfeito, nós temos o coração generoso, nós somos abençoadores, nós estendemos as mãos, sabe, nós ajudamos os pobres, sabe, nós damos alimento, nós ajudamos, nós investimos, enfim, meu irmão, nós não retemos aquilo que Deus nos deu, porque agora nós saímos de um lugar e nós nos tornamos abençoadores. A Bíblia diz assim, é melhor dar do que receber. E isso parece que não entra no coração, porque às vezes a pessoa quando vai dar, ela fica triste.
É um peso dar, é uma luta dar, é uma luta abençoar. Meu irmão, Deus não quer oferta desse jeito. Não quer. Não adianta nada, precisamos mudar o coração. A oferta, ela fala do coração. Quando você vem aqui é muito mais do que uma nota. A sua oferta, ela fala do seu coração. Quando você é fiel, você está, sabe o que você está colocando? Um coração fiel. Um coração generoso, uma vida fiel, uma vida generoso. Quando estende a mão para alguém, a generosidade, a abundância, sabe, Deus está fluindo através das nossas vidas. O que adianta eu ter só o corpo aqui? Pode ser, meu irmão, pode ser a maior oferta que tem aqui, mas com o coração errado, por favor, não dê. Não dê. Porque antes de tudo, precisa ter uma revelação de Deus para isso. Nós não estamos pregando isso, entenda algo. Eu sei que você talvez já foi em igreja, está visitando aqui. Eu não estou pregando isso para depois fazer um apelo e te manipular para você ofertar no final. Não quero isso, eu quero que o seu coração mude. Que o Espírito Santo venha e nos confronte com aquilo que há errado na nossa vida, que nos dê clareza por que a nossa vida é tão enrolada muitas vezes nessa área. Por falta de princípio, meu irmão. Por brecha que nós damos, pelo coração que não muda. E o Senhor quer com o seu Espírito transformar a nossa vida. Ponto 8, confie que a prosperidade está nas mãos dos doadores. Olha só, versículo 41b e 42, que diz: em seguida entregou aos seus discípulos para que eles o servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Meu irmão, esse cálculo bate? Não bate. Mais de 5.000 homens, não contando crianças, não contando mulheres. Você acha que tinha quantas pessoas ali? Mas ele deu graças. E é interessante aqui que você pensa, ele dá graças. Mas você não pensa quando ele deu graças, ele fez assim, e agora, olha quanto pão, quanto peixe, assim, saiu uma montanha de pão e peixe. Você sabe como é que foi esse milagre? Ele entregou nas mãos dos discípulos, meu irmão. E os discípulos, conforme davam, o pão, acho que era tipo um chiclete, eu acho, se esticava assim. E o pão, não faltava pão, não faltava peixe, ia dando, ia distribuindo, não faltava, porque o coração era satisfeito, sabe, era um coração agradecido. Sabe quando que Deus multiplicava na vida deles? Quando eles não retinham o que estava na mão deles. Quando eles davam, eles tinham. Enquanto eles davam, eles tinham. Enquanto eles davam, eles tinham. Quando eles davam, não tinha falta. Quando eles davam, sabe? E experiências, meu irmão. Talvez no primeiro que eles puxaram assim, ficaram... Depois era uma cultura de vida normal. A provisão de Deus na nossa vida, o céu aberto, as janelas do céu, a abundância sobre nós. Quando não retemos, somos abençoados, meu irmão. Nós semeamos e a Bíblia diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eles não reteram, eles abençoaram. Tem um provérbio popular que diz assim, ó: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Podia estar na Bíblia isso daí também. Não é provérbio da Bíblia, tá? Não procura lá que não está. Segundo Crônicas 3,15 diz assim, ó: os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Provérbios 22:9 diz assim, ó: quem é generoso será abençoado. Ponto 9 aqui, nós já vamos encerrar.
Seja sábio e não desperdice nos dias de abundância. 43 e 44, que diz assim: e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Guarde nos dias de abundância. Deus prosperou tanto a vida deles. Cada um estava com um cesto, que cada um levou um cesto para casa. Eram 12. Eram 12, meu irmão. E ainda sobrou. Jesus disse assim, ó, sobrou, joga fora? Não, eles levaram. Tudo que Deus nos dá não é para jogar fora. Deus não desperdiça nada. Se hoje tem abundância, guarde, porque talvez tenha dias difíceis. 10. Prossiga trabalhando e orando, porque a vida segue. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Meu irmão, prossiga a vida. Prossiga a vida. Se hoje você não está enrolado, vigie para você não ficar. Mas se a tua vida é enrolada, em nome de Jesus, está na hora de sair desse lugar. Está na hora de romper desse lugar, em nome de Jesus. Está na hora de crescer, está na hora de avançar, está na hora da sabedoria de Deus tomar o coração. De vir graça de Deus sobre essa área. Amém? De a gente receber luz. Da gente receber luz. Meu irmão, prossiga trabalhando. Prossiga orando. Prossiga resolvendo a vida nessa área. Amém? Você é gerente dos recursos de Deus. E como nós somos gerentes do recurso de Deus, nós prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor dá sobre as nossas mãos. Olha o que diz em Lucas 12, do 42 ao 44. Diz assim: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas tem antes, não tem antes? Tem nada antes? Não? Então assim, o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar uma porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Meu irmão, fique de pé. Feche seus olhos aí, feche seus olhos. Se hoje esse versículo aí acontecesse na sua vida, o Senhor encontrasse o seu coração e a sua vida, será que Ele ia encontrar a vida, o coração, a ponto de encarregar você de todos os bens do reino? Será que você é alguém que o Senhor hoje Ele quer soprar uma bênção, Ele quer, levantar alguém aqui nessa igreja, Ele quer prosperar uma família aqui? Será que Ele encontraria o seu coração apto hoje para receber as bênçãos mais profundas do Senhor? Você deve se perguntar isso. Talvez você não seja, porque a vida está toda enrolada.
Mas em nome de Jesus, o Senhor está te dando clareza nessa noite. O Senhor está falando ao seu coração. O Espírito Santo está soprando, está te chamando para resolver, está te chamando para dar passos, está te chamando para sonhar, está te chamando para conquistar, para adquirir, para sair desse ciclo. Em nome de Jesus, entrar num novo tempo na tua vida. De você experimentar os milagres, a provisão de Deus no teu coração. De o Senhor mudar essa área da nossa vida, sabe? De parar em nome de Jesus, de ter briga dentro da tua casa por causa disso. De você parar de orar, Deus, eu preciso de um milagre disso. Eu preciso de um milagre disso. Você começar a orar, Senhor, obrigado pelo que Tu entregou na minha mão. Mas quem eu vou abençoar esse mês? Quem eu vou dar nessa semana? Para quem eu vou entregar, Senhor? Mas e parar de orar para isso, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero começar a dar. Eu quero começar a abençoar. Eu quero começar a ter um coração generoso e fiel. Vou dar a oportunidade para aqueles que têm revelação do Espírito mesmo. Pegue sua oferta e coloque no seu coração mesmo. A oferta, ela fala a respeito da sua vida e de quem você é. E que hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje, você venha ofertar de uma maneira diferente, dizimar de uma maneira diferente, abençoar de uma maneira diferente. O primeiro passo é reconhecer o lugar que nós estamos e como é o nosso coração nessa área. E se nós, meu irmão, se você está enredado, procura ajuda, meu irmão. Sabe, nós temos o GAP aqui na igreja para falar sobre essa área, para falar sobre autônomos, empresários, sabe, às vezes uma planilha muda a sua vida, uma noção do problema muda a sua vida, mas busque ajuda, busque conselhos, ore a respeito disso e dê passos para sair desse lugar. Seja esse aí, conforme nós lemos em Lucas 12, que o Senhor vai chegar e vai olhar e vai dizer: olha, você eu posso encarregar de todos os bens, porque você tem o coração fiel, porque o seu coração foi transformado. Coloque a mão aí. Senhor, comece primeiro o passo de ser satisfeito pelo que você tem. Comece pelo passo de gratidão a Deus pela mão dEle. Porque mesmo nós sendo infiéis, meu irmão, Deus permanece fiel. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder abençoar a Tua obra. Obrigado pela oportunidade de poder investir. Talvez tenham pessoas aqui que não tenham hoje, mas a minha oração é que você a partir de hoje comece a ter. Porque o seu coração está sendo mudado. O Senhor está trocando o teu coração nessa noite. O Senhor está mudando a tua mente nessa noite. Sabe, nós repreendemos todo o espírito de mamon, todo o espírito de miséria, todo espírito consumista, todo espírito que, sabe, não deixa você sonhar, você querer prosperar, adquirir em nome de Jesus, sabe, seja quebrado essa noite, e você receba uma mentalidade do reino. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, meu irmão. Com coração alegre, só quem tem o coração alegre de participar desse momento, se não, deixa para outro culto, para outra oportunidade. A partir disso nós estamos encerrando essa reunião.